Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida nesse dia, que você possa ter uma experiência real com esse Cristo ressurreto. Comemoramos na semana passada a ressurreição de Cristo, nos lembramos de tudo aquilo que Jesus fez por nós e, acima de todas as coisas, Ele ressuscitou e por conta disso nós estamos caminhando e vivendo uma realidade onde nós temos grandes expectativas em Cristo Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, nos versículos 22 e 23, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Eu quero falar com você nessa manhã debaixo do seguinte tema: tirados da morte e conduzidos à vida. Tirados, libertos, salvos da morte e conduzidos à vida. Queridos, essa é a grande obra que Jesus fez: a redenção, a salvação e a libertação. Foi isso que comemoramos no final de semana passado: a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. E o apóstolo Paulo, nesse texto, nessa carta aos Romanos, ele vai nos dizer exatamente isso. De onde é que Jesus Cristo nos tirou e onde é que Jesus Cristo nos coloca. O texto vem nos dizer, em primeiro lugar, que todos aqueles que se encontram em Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, em primeiro lugar, a obra de Cristo é uma obra de libertação. Libertados, pois, do pecado. Quando nós olhamos no versículo de número 23, o apóstolo Paulo vai especificar um pouco mais a respeito do que significa o pecado ou uma vida no pecado. Qual é a consequência desta vida no pecado? Qual é o resultado? Qual é o fruto? Qual é o salário do pecado? E o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo veio justamente para nos livrar do pecado. Jesus Cristo veio para nos livrar de nós mesmos, da nossa velha natureza caída. Essa é a primeira característica desta obra. Onde nós estávamos, onde todo ser humano se encontra sem Cristo Jesus, ele se encontra no pecado. Porque o pecado é intrínseco, o pecado está dentro, o pecado é algo que foi recebido como herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado entra na história da humanidade e nós recebemos como herança. Isso está dentro de cada um de nós. E o texto vem nos dizer que Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele vem para libertar. A verdadeira liberdade, querido, não é fazer o que queremos fazer. Afinal de contas, nós não sabemos fazer as escolhas corretas por nós mesmos. Nós precisamos do Deus que nos criou, do Deus que direciona a vida daqueles que são seus. Nós fomos libertos em Cristo. Em Cristo, o homem é liberto do pecado. Mas o texto não fala só de uma ação no aspecto negativo, ou seja, do ser tirado, do não. Mas o texto vai nos dizer a respeito de onde Cristo nos coloca. Em Cristo Jesus, o homem, a mulher não é só, ou não são só, tirados do pecado, de uma iminente condenação, de uma iminente destruição, mas eles são transportados, eles são colocados, nós somos colocados, somos transformados em servos de Deus. O texto diz assim:
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Preste atenção. Ser servo de Deus é o resultado de uma ação de Deus em nossa vida. Eu não sou servo de Deus simplesmente porque digo que sirvo a Deus, mas quando passo por um processo de transformação. O texto é claro ao dizer que fomos tirados do pecado, resgatados do pecado, de uma vida alienada de Deus, mas conduzidos, esse é o aspecto positivo, somos transformados em servos de Deus. E aí sim, encontramos o real significado da nossa vida. Nos encontramos dentro do propósito de Deus para nós, que é servirmos a esse Deus, sermos servos de Deus, servirmos a Deus a partir de uma transformação que o Senhor faz no nosso interior. E aí o texto continua dizendo: tendes agora o vosso fruto para a santificação. Esse fruto que vamos produzir é resultado da ação do Espírito Santo dentro de nós. O próprio Cristo disse que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má também não pode dar bons frutos. Ou seja, o fruto, ele é resultado da qualidade, da essência desta árvore. Assim também é com a minha e com a sua vida. Nós não podemos produzir bons frutos se não formos transformados em servos do Senhor Jesus, em filhos de Deus, onde as nossas raízes, onde nós vamos estar radicados na fonte que é o próprio Cristo Jesus. E a pergunta para mim e para você nessa manhã é: onde é que nós estamos? Qual é o fruto que você tem produzido? Qual fruto eu tenho produzido? O que tem caracterizado a nossa vida? Pelo fruto se conhece uma árvore. Você pode estar em tantos lugares. Eu posso estar em tantos lugares. Nós podemos estar, inclusive, dentro de uma igreja, fazermos parte da membresia de uma igreja e nos dizermos servos de Cristo Jesus, que amamos ao Senhor, mas o que vai realmente caracterizar se realmente estamos servindo a Cristo, se passamos por um processo de transformação, se fomos transportados, se fomos tirados, libertos do pecado e consequentemente da morte, e colocados como servos de Cristo Jesus, é o fruto que a nossa vida está produzindo. Pelo fruto se conhece uma árvore. E eu queria desafiar você a estar atento às raízes da sua vida. Onde é que está fundamentado? Onde é que está fundamentada a sua vida? Onde estão os teus valores? O texto é muito claro a nos dizer: tendes o vosso fruto para a santificação. E finalmente, por fim, a vida eterna. Por isso, o tema dessa mensagem é: tirados, resgatados do pecado e da morte e conduzidos à vida, uma vida eterna. É exatamente isso que Jesus Cristo tem para mim e para você. A vida eterna. O resultado de uma vida resgatada do pecado e da morte. Uma vida que é consequentemente colocada a serviço de Deus, cuja característica principal são frutos de santificação. Uma vida que vem sendo formada, transformada, principalmente na imagem de Cristo. O resultado desta vida é a vida eterna. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Eu não sei se você já teve essa experiência com Jesus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de tradições, eu não estou falando de costumes, eu estou falando a respeito da verdade da palavra de Deus. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Essa pessoa passou da morte, passou
de uma vida de escravidão no pecado para uma vida de esperança, para uma vida eterna. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria de desafiar você que porventura não tem ainda entregue a sua vida a Cristo, a uma pessoa. Essa pessoa que se entregou por amor a mim e a você. Coloque a sua vida diante de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você precisa de um Salvador. Reconheça que você precisa ser tirado dessa condição onde você está e ser transformado em servo de Deus, em filho de Deus. Que a sua vida passe a manifestar um fruto de santificação. E por final, você tem a esperança de uma vida eterna. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós te damos graças pela revelação da tua palavra. E essa palavra nos diz claramente que a obra principal de Cristo naquela cruz foi a nossa salvação, foi a nossa redenção, foi a nossa libertação do pecado e, consequentemente, da morte, para sermos transformados em servos do Senhor, tendo o nosso fruto para a santificação e, consequentemente, tendo uma esperança da vida eterna. Quantas pessoas nesse tempo, Senhor, tão preocupadas com o que nós estamos vivendo, quantas pessoas com medo da morte. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que no momento desta oração e desta ministração, essas pessoas possam ter uma experiência com o Senhor e possam compreender que a morte já foi vencida, que há uma esperança de uma vida eterna. Pedimos ao Senhor que visite todos aqueles que se encontram enfermos, especialmente por esse Covid-19, mas também por todas as demais enfermidades que costumam assolar as nossas vidas e a nossa sociedade. Nós te pedimos, Senhor, que acima de todas as coisas, o vírus do pecado seja eliminado da vida daqueles que estão ouvindo esta ministração, Senhor, e estão recebendo esta oração. Que haja, Senhor, cura, que haja libertação e que haja, acima de tudo, salvação para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Já não sou, pois alguém me mudou.
Senhor te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro.